Olá amigos, tudo bem? Agora o meu nome é Fabrício e hoje eu vou dar início a um novo quadro aqui no meu canal. É um quadro contando as minhas experiências com a testosterona. É um quadro que eu quero deixar registrado na minha memória para que daqui a alguns anos eu possa rever e entender o que eu pensava nos dias de hoje, que eu tenho certeza que eu vou esquecer. Então eu estou usando testosterona tem 1 ano e 3 meses e eu já ainda tenho essas memórias frescas aqui para poder contar para vocês, mas pode ser que daqui a 2, 3 anos não esteja tão fresca assim. Então eu resolvi registrar esses momentos e compartilhar com vocês, porque antes de eu começar a usar testosterona, eu usava vídeos como esse para poder entender, para poder, enfim, ter algum parâmetro. Quero começar dizendo que a testosterona é um hormônio que qualquer pessoa pode usar, não é um hormônio exclusivo para pessoas transmasculinas usarem. Todas as pessoas têm testosterona no seu corpo, algumas têm mais, outras têm menos. Tem caras cis que tem mais, tem caras cis que tem menos, tem mulheres cis que tem mais e tem mulheres cis que tem menos. E tem pessoas trans que escolhem ou não podem, ou enfim, por algum motivo, não usam e não vão usar testosterona. Então, dito isso, podemos começar. Então eu vou começar dizendo que desde 2017, quando eu conheci a primeira pessoa trans masculina, que até então eu não tinha conhecido, a minha cabeça explodiu. Eu só conhecia travestis e mulheres trans. Eu não sabia da existência de homens trans, eu nunca tinha visto um. Eu só conhecia pessoas que eram ditas como mulher e que não eram femininas e performavam masculinidade. Mas eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto uma pessoa se dizendo homem trans, uma pessoa se dizendo trans masculina, não binária, enfim. Lá para 2016, 2017, se eu não me engano, acho que foi em 2016, eu vi a primeira pessoa trans masculina, eu vi o primeiro cara trans, e a partir desse momento eu fiquei muito chocada nessa situação. E eu comecei a me questionar, eu comecei a rever os meus conceitos, eu comecei a entender que eu não sabia de nada. Eu sempre soube que eu não sabia de nada, mas aí nesse dia eu comecei a me questionar, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás e comecei a conhecer um monte de pessoas trans na internet que estavam ali o tempo todo e eu não fazia ideia da existência delas. De cara, eu sempre fui uma pessoa que penso muito antes de agir, então de cara eu só pesquisei, eu só tentei ler sobre isso, assistia vídeos, pesquisava, tentava me aprofundar, mas para a minha vida mesmo eu não conseguia tomar nenhuma atitude sobre isso, até porque era uma coisa só de internet, eu nunca tinha conhecido uma pessoa trans pessoalmente. Esse contato que eu tive foi por internet, foi na época lá o Tarso Brand, que apareceu na TV, e também teve o Tami, que depois apareceu também, mas foi sempre na internet, nunca tinha tido contato pessoalmente com pessoas trans. Isso me travava muito, isso me causava algum medo, me causava, será que é isso, será que realmente? Então por muito tempo eu tive dúvida se eu era uma pessoa trans ou se eu não era, até eu entender que a transgeneridade é muito mais social, é muito mais estar do que ser. Então eu precisei ler muito, precisei me entender muito, precisei fazer muita pesquisa e tentar lembrar da minha infância, lembrar da minha adolescência, lembrar de algumas coisas que eu pensava e que naquele momento não fazia sentido, mas que agora faz. E por fim, o que me fez tomar coragem de iniciar o meu processo de usar testosterona foi um livro que se chama Velhice Transviada. Um dos meus maiores medos, né, em usar testosterona é o que ela poderia fazer comigo a longo prazo. Como que seria uma velhice trans? Porque até então os parâmetros que eu estava tendo na internet eram de pessoas novas que usavam testosterona há pouco tempo, 2, 3, 4, 5 anos, mas eu nunca tinha visto uma pessoa trans velha. E aí esse livro, Velhice Transviada, foi um livro assim, que outro livro, outra coisa que explodiu a minha cabeça, e teve lá relatos de pessoas trans velhas contando as suas experiências com o uso de hormônio. Tem pessoas trans masculinas e trans femininas velhas nesse livro, eu recomendo para todas as pessoas trans lerem esse livro. E aí esse livro foi uma chavinha que virou e que me deu essa coragem de iniciar o processo de hormonização. Outra coisa que me deu coragem também de usar, né, foi no ano passado que eu comecei a usar, foi que minha autoestima estava muito baixa, eu estava pesando tipo
48, 49 quilos, porque eu tava patinando muito, tava fazendo muita atividade física e não tava colocando a quantidade de proteína de acordo, então eu tava perdendo muito peso, meu cabelo tava grande, tava com um cabeção enorme e um corpo magrelo, então tipo, eu tava num momento assim de um buraco muito grande que eu me enfiei, né? Eu também tinha acabado de sair de um término. Então, então juntou todas essas coisas, eu falei, mano, eu acho que é isso, acho que esse é o momento de tentar recuperar minha autoestima, de tentar ganhar peso, de tentar fazer coisas que eu sabia que a testosterona iria me trazer. O vídeo não ficar longo, eu vou falar algumas coisas que aconteceram comigo nos primeiros dias, meses que eu comecei a usar. A primeira coisa que eu senti foi muita ansiedade. Né? Eu estava naquela expectativa do que iria acontecer na minha cabeça, eu ia injetar e no dia seguinte eu iria acordar com alguma diferença. Então toda essa expectativa, toda essa ansiedade do que iria acontecer e como iria acontecer fez com que eu não conseguisse nem dormir. A minha ansiedade ficou muito atacada, tipo, eu fiquei umas 2 semanas sem conseguir dormir direito. E aí depois de 2 semanas que eu fui dormindo e acordando, fui vendo que não estava acontecendo nada, entre aspas nada, eu fui vendo que calma, não é assim, não vai acontecer de uma hora para outra, você vai ter que viver um dia de cada vez. E eu acabei tendo essa frustração, né? Lembrando que a testosterona ela pode agir no meu corpo diferente do que pode agir no seu corpo. Então eu, como sou uma pessoa com mais de 30 anos, que tem um organismo que trabalha de forma lenta, de repente para mim demorou e está demorando um pouco mais do que poderia demorar para você. Eu comecei usando uma testosterona de academia, sem consulta médica, sem acompanhamento médico. Eu não me orgulho disso e não recomendo isso. Eu fiquei durante 3 meses usando essa testosterona de academia, até o momento que eu conheci algumas pessoas trans pessoalmente, e aí eu conheci um grupo de saúde trans, comecei a fazer acompanhamento com endócrino, e aí comecei a usar a testosterona que eu uso até hoje, que é um Desilato. É uma aplicação a cada 3 meses, os efeitos colaterais dela são bem mais tranquilos. Logo nas primeiras semanas eu comecei a ter muita espinha. Eu sempre tive espinha, então piorou. Então nas primeiras semanas eu tive muita espinha. Eu senti o aumento do meu clitóris também muito rápido, foi a primeira coisa que aconteceu. E depois de um mês a minha menstruação parou. E também comecei a sentir como se eu tivesse com gripe, a minha voz começou a dar mais arranhada, eu comecei a sentir uma coisa assim na minha voz. Então, gradativamente, essas foram as primeiras coisas que eu senti no meu primeiro mês. Não quero deixar o vídeo muito longo, então por hoje é só. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo.